O responsável pelo Comitê de Estimativa de Grãos e Commodities do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou vários aspectos da comercialização mundial e americana. As análises são mensais e se baseiam em coleta de amostras no campo e em imagens de satélite. Apesar do assunto ser sobre grãos, também muito importantes no agro brasileiro, o Ministério da Agricultura diz que as políticas agrícolas brasileira e americana são bem diferentes. Nós não podemos comparar a nossa situação financeira com a do Tesouro americano. Os americanos têm um forte programa hoje de seguro agrícola que envolve algo como 40 bilhões de reais por ano. Quer dizer, para uma área que é o dobro da nossa, eles têm praticamente 100 vezes mais. Nós estamos aplicando 400 milhões de reais, eles 40 bilhões de reais em seguro agrícola. Então, essa é uma área que nos preocupa muito. Pelo levantamento americano e da Conab, o cenário de exportação deve se manter aquecido e a safra mundial de soja deve ser a maior da história, com 367 milhões de toneladas, 120 milhões só do Brasil. Já a produção brasileira de arroz deve se manter na média histórica, mas por causa da expectativa de aumento no estoque de passagem, houve desvalorização dos preços locais. Agora, a bola da vez mesmo para os americanos é outro grão. Pelos estudos americanos, para 2020, o produtor dos Estados Unidos deve investir na produção de milho. Para o Brasil, ainda não dá para dizer o mesmo por causa do preço do frete. Esse pode ser o grande fator de impacto, né? A tendência em termos de paridade de exportação, dado a questão cambial, né, tem favorecido o preço no cenário interno e até para exportação. O nosso problema é a questão realmente desse tabelamento. Enquanto não tiver definido isso, a gente não imagina que o parâmetro de preço interno pode ter alguma alteração ou não. A taxação de 25% da China sobre os produtos importados também não ficou de fora das discussões, nem de brasileiros, nem de americanos. 25% tariff on a number of products that are... Há uma taxa, né, os 25% de importação, e ele vê um aumento na produção e na importação de soja também da China, soja produzida nos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Agricultura, de um modo geral, as perspectivas para o Brasil são positivas. A estimativa para o ano que vem, por exemplo, é de um aumento de área plantada. Catarina Martorelli, para o SBA.